ontem teria uma sessão na Câmara. Olá, bom dia. 8h37. Essa sua rádio está newsantos.com, 24 horas no ar. Estamos juntos já há 2 anos e agora vamos completar 2 anos e 2 meses, né? No final de abril, e com você participando conosco diariamente, trazendo informações aqui, o nosso jornalismo com informações da Baixada Santista, do Brasil e, é claro, do mundo, além de muita prestação de serviço, música de qualidade, os nossos especiais. Então já sabem, a rádio faz parte do seu dia, é a Rádio está Nil Santos, sempre trazendo temas relevantes também da Baixada Santista e do que acontece na política e na economia em todo o Brasil e, é claro, agora em todo o mundo. Às 8h38. A partir de agora, fique conosco, hein? Vamos trocar a sua atenção por boas informações e ótimos comentários também. Estamos ao vivo pelo facebook.com, também daqui a pouco você já tem pelo youtube.com e você nos encontra nas maiores plataformas de rádios do planeta. Rádios.com.br, Rádiosnet, tudo rádios e por aí vai. Você vai nos ouvir e ver também. Em breve, novidades, hein? Em breve nós vamos produzir uma câmera nova dentro do estúdio para que você possa nos acompanhar e observar o que acontece durante a produção e a feitura e apresentação do programa com os nossos convidados. Hoje é o Dia da Engenharia no Brasil, Dia da Engenharia da Marinha e Dia Mundial da Homeopatia, né? Então, para aqueles que utilizam-se da profissão como engenheiros, né? Parabéns, nós tivemos aqui com o Stort Engenheiro. Manda um abraço para todos aí também, para o nosso filho Roberto Barroso, né? Que ontem, inclusive, aniversariou, mas eu jurei para ele que não diria quantos anos ele estava completando, então não falarei, né? Porque o segredo de manter o bom amigo é não contar, né? Então, um abraço a ele, saúde e muitas alegrias também, né? Virgínia, vamos convidar os nossos ouvintes da Rádio Estaneiro para se inscrever em nosso canal, né? Se inscreva no canal ponto a ponto, dê o seu like, fortaleça o canal, faça com que nós possamos crescer ainda mais e vamos juntos aí produzindo mais programas e uma programação sempre renovada para você. Música, você já percebeu, a cada 2, 3 meses é renovada a nossa playlist com muitas músicas. Nesse momento, Virgínia, o nosso WhatsApp, para o nosso ouvinte também interagir e participar, por gentileza. Bom dia. 13.998-058709, repetindo, 13.998-058709. É isso aí, é o nosso WhatsApp que você confere aí. E o prefeito de São Vicente Caiamado parece que está empolgado, quer trabalhar mesmo, né? Façamos aí uma torcida para que ele consiga, pois desde o final do ano ele começou tratativas com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, pois que era uma nova entrada. Se Santos tem uma nova entrada, por que São Vicente também não pode ter, né? Então o projeto é bastante interessante, bonito, né? Daria um novo visual, mas somente o visual, seria a praticidade para a mobilidade urbana, não somente da cidade, mas de toda a região. São Vicente está no centro da ilha e poderia ter um acesso rápido ao centro, algo em torno de 5 a 10 minutos, e entradas, né, para bairros e também para a zona comercial do município. Envolveria o acesso às avenidas Antônio Luiz Pimenta, facilitaria a chegada no centro e também mobilizaria aí a Capitão Mauro Aguiar, Newton Prado e a Avenida Nações Unidas, trazendo mobilidade para veículos e também para caminhões. Esperemos que em breve teremos novidades aí em relação a isso, pois o governador do estado de São Paulo já recebeu o projeto e disse ao prefeito que vai estudar. Bom dia, doutor Emílio Cunha, advogado. Quando os nossos prefeitos trabalham, a gente também tem que aplaudir, né? São Vicente é uma cidade a mais antiga aqui da região, uma das mais do Brasil, se não, né, a vila mais antiga do Brasil, ao lado de Porto Seguro, depois temos Itaém, mas a gente percebe que precisa de modernizar, precisa crescer para atrair investimentos, para atrair mais empresas e para criar aí mais receita. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos ouvintes, internautas. É verdade, as cidades precisam o tempo todo se renovar, mudar o visual, até para melhorar a autoestima da população, né? E o prefeito, né, como líder, ele precisa ter ideias, né, para que essa renovação ela aconteça de tempos em tempos, né? Como você falou aí, da cidade de Santos também se renovou, São Vicente aqui como nossa cidade irmã, né, é importante que ela também cresça e ajuda no desenvolvimento da Baixada Santista. É isso aí, às 8h42, mandando um abraço para a dona Sônia, ao seu marido, o seu Antônio, ao Roberto, mandar um abraço também ao Ricardinho, né, que estão todos lá no Guarujá, dizendo quando nós iremos conversar com o prefeito do Guarujá, a gente vai tentar agendar, vamos fazer o contato com a Secretaria de Comunicação, pois o prefeito Farid Maia fez um balanço, né, dos primeiros 100 dias aí no comando do Guarujá, e esperemos que ele tenha sucesso nesse seu segundo mandato, pois comentamos aqui muito também sobre o início do 6º mandato do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, que está empolgadíssimo também, né, com a possibilidade de criar lá um terminal de
turismo, né, para navios de cruzeiro, quer colocar Praia Grande na poligonal, tem interesse em ter o BRT ou o VLT lá, então Praia Grande também vai crescer. Mas, doutor Emílio, antes de entrarmos no nosso primeiro bloco comercial, ontem eu observava algumas informações de alguns sites de informação vindos de Brasília, dizendo que o STF estaria se reunindo em uma sessão para reavaliar lá e discutir um aumento aos aposentados. Eu fui olhar a matéria para ver se eu conseguia localizar, encontrei alguns sites, alguns portais, inclusive portais de rádio, portais de notícias aí de vários jornais, citando, né, que o STF teria ontem uma sessão, não sei se aconteceu, não consegui localizar agora nesta manhã, que o STF avalia a possibilidade de um novo aumento de aposentadoria para idosos, né? O que seria isso? O Supremo Tribunal Federal, o STF, está no centro das atenções com o possível julgamento da revisão de toda a vida, né? Algo que me parece que já tinha sido feito, já tinha sido definido, né? Que não haveria essa revisão total. O doutor Emílio vai explicar, que é um especialista, com o julgamento da revisão da vida toda, né? Uma tese que pode influenciar significativamente as aposentadorias de muitos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, a decisão de realizar um julgamento de forma presencial a pedido do ministro Dias Toffoli, que destaca a importância e a complexidade do tema. Este formato permite uma maior transparência, já que a população pode acompanhar mais de perto as deliberações dos ministros. A revisão da vida toda é uma questão que toca, né, diretamente na forma como os aposentados e as aposentadorias são calculadas no Brasil. Tradicionalmente, a legislação previdenciária considera apenas as contribuições feitas após julho de 1994, data de implantação do Plano Real. No entanto, a revisão proposta permite que aposentados solicitem o recálculo de seus benefícios, incluindo contribuições anteriores a esta data, o que pode resultar em um aumento no valor da aposentadoria. Complicado com a situação econômica do governo e a própria Previdência, mas vamos lá. Como funciona a revisão da vida toda? A revisão da vida toda propõe uma mudança significativa no cálculo das aposentadorias. Atualmente, o INSS considera apenas as contribuições feitas à estabilização econômica trazida pelo Plano Real. No entanto, muitos aposentados contribuíram para uma Previdência antes de 94. Claro, trabalhavam antes desta data. Essas contribuições não são levadas em conta no cálculo atual, segundo a matéria aqui. A revisão permitiria que essas contribuições fossem incluídas, potencialmente aumentando o valor dos benefícios. Em dezembro de 2022, o STF, com uma composição diferente, havia permitido uma revisão. Contudo, em março do ano passado, 24, com mudanças na composição dos ministros, a decisão foi revertida, impossibilitando novos pedidos de revisão. Essa reviravolta gerou incertezas e preocupações entre aposentados que já haviam iniciado um processo de revisão. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos desempenha um papel crucial ao buscar maior clareza na decisão do STF. A CNTM entrou com recurso solicitando que os aposentados que iniciaram o processo de revisão entre 2022 e 2024 não sejam obrigados a devolver os valores recebidos e que possam manter suas aposentadorias recalculadas. Este recurso está sendo avaliado pelo STF e pode definir o futuro de muitos outros beneficiários. A pedido da CNTM, é um reflexo das preocupações dos trabalhadores aposentados que, durante o período em que a revisão era permitida, acreditaram na possibilidade de um benefício mais justo. A decisão do STF sobre este recurso terá um impacto significativo, não apenas para os envolvidos diretamente, mas também para o entendimento futuro das regras da Previdência no Brasil. O que esperar do julgamento do STF? O julgamento do STF sobre a revisão da vida toda é aguardado com grande expectativa e a decisão poderá estabelecer um precedente importante para a interpretação das leis previdenciárias e a forma como as contribuições são consideradas no cálculo das aposentadorias. Além disso, a transparência proporcionada pelo julgamento presencial pode influenciar a percepção pública sobre a justiça e a equidade das decisões do tribunal. Independentemente do resultado, o debate em torno da revisão da vida toda destaca a importância de uma legislação previdenciária que reflita a realidade dos trabalhadores brasileiros. A decisão do STF será um marco na história dos aposentados do Brasil, impactando não apenas os beneficiários atuais, mas também as futuras gerações. Doutor Emílio? É verdade, essa é uma tese que foi criada pela advocacia, né? Especialmente advogados lá de Santa Catarina, bancaram, conseguiram que essa tese se tornasse vencedora nas primeiras instâncias, nos tribunais estaduais, depois foi para o STJ em Brasília, que também acolheu a tese,
O STF, por sua vez, como você bem disse aí, na primeira oportunidade, também acolheu a tese, porém, com a mudança de composição e com uma guinada de 180 graus, depois de ter dito que seria correto, né, acolher a tese, como você bem disse aí, que todas as contribuições, não apenas aquelas após 94, Isso. fossem contadas no cálculo para Só um parênteses, doutor Emílio. Seria uma justiça reconsiderar essa decisão, porque as pessoas trabalharam, muitas, antes de 94. Exato. Seria uma justiça, mas muito provavelmente eles já reverteram a decisão inicial, né, por meio de um outro processo que estava lá parado, um processo desde 99, que estava parado no STF há muito tempo. Pois não. Eles deixaram a ação da revisão da vida toda num cantinho, buscaram outra que estava lá, duas outras. O senhor lembra qual a alegação, Emílio? Do qual? Que o STF tenha feito a alegação para não contar antes de 94? Não, na verdade, o que acontece? E lá na época do Fernando Henrique Cardoso, pois não, houve uma reforma sim, de tantas sim. outras, e nessa reforma o que ficou feito? Que só passariam a considerar para efeito de cálculo da renda mensal inicial, aquilo que quando a pessoa faz o requerimento da aposentadoria, primeiro o valor, isso. Seriam contadas apenas as contribuições a partir de 1994. Não importa se você tinha contribuído 20, 30 sim. antes. E isso, por cálculos que a gente faz, se demonstrou ser bastante prejudicial essa regra. E ao longo do tempo vinha-se lutando, a advocacia tentando, conseguiu, né, convencer o Poder Judiciário, porém agora aí o STF, que de uns tempos para cá se voltou totalmente a favor do INSS, né, deixando o lado social para lá, né? E acreditando numa tese, o INSS disse que isso impactaria em 2 bilhões de reais, o que não é verdade, o cálculo aproximado é de 200 milhões, porque não é tanta gente assim, tá? Não é uma massa de pessoas gigantesca, então teria um impacto, óbvio, nas contas públicas, mas seria uma questão de justiça social. Exato. As pessoas, né, recolheram esses valores ao Estado brasileiro. Emílio, desculpa, não sou advogado, não tenho o seu saber jurídico, a sua perspicácia, mas você simplesmente omitir algo que a pessoa contribuiu, as empresas depositaram, a pessoa pagou, ficou sem esse recurso, e ela esperava o quê? Tem pessoas, por exemplo, na sua início de carreira, tinha um valor de salário, cresceram profissionalmente, consequentemente, também cresceu a contribuição. Isso. E ela vê, a partir de 94, ela para trás esquece. Exato. Exatamente, né? Então, esquece, esse dinheiro está lá nos cofres públicos. Entrou na conta. Está lá, o Estado brasileiro usa esse dinheiro à vontade para diversas coisas, porém, agora, na época que eu cumpri o meu prazo, o tempo de contribuição, a idade, eu agora vou me aposentar, né? Eu com uma expectativa boa, eu recebo uma notícia que esses valores recolhidos antes de 94 não serão computados. E nesse sentido, a gente vê, né, Emílio, antes do nosso intervalo, cada vez mais as pessoas se aposentando, inclusive até eu ia te perguntar uma outra questão, foi a dona Amália que mandou para a gente aqui. Dona Amália, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Ela ficou muito chocada, muito sentida, né, porque isso está acontecendo com algumas pessoas que ela conhece. Eu não sabia, foi levantado, a Dona Amália é bem informada. Desde dezembro, Emílio, são mais de 2 milhões de brasileiros que estão numa fila buscando. Você tem conhecimento disso, mas eu não tinha, né, e fui atrás de informação, a obrigação do jornalista. Não entraram com pedido de solicitação de aposentadoria e não tiveram resposta. Quer dizer, se a pessoa não tiver ali uma renda guardada, um dinheiro guardado, ou não estiver, ele parou de trabalhar oficialmente, pediu aposentadoria, mas faz o bico, né, ou está trabalhando, como ele vive? Pois é, isso é mais um desrespeito à sociedade brasileira, né, como um todo, porque, novamente, a gente entra na mesma, a pessoa contribuiu ao INSS, exato, ela cumpriu os requisitos para fazer o requerimento da aposentadoria, e aí,
quando tem uma expectativa, olha, agora eu vou me aposentar, vou garantir a minha renda nesse Exato. final da minha vida, Tranquilidade, né? Manter uma certa tranquilidade e tudo mais, e o INSS simplesmente Ignorou tudo isso. Ignora, e essa fila ela só faz aumentar. Só faz Já houve multirões e multirões nesse governo atual. Por exemplo, o doutor Emílio, e nada se resolve. Tem clientes solicitando aposentadoria nesse momento? Sim, solicitando e aguardando não só aposentadoria, como pensão por morte, Pois não. auxílio doença, aposentadorias por invalidez. Resposta, ou não dão resposta? Não dão resposta. Você acessa lá o site Meu INSS, né? Qualquer segurado pode associar, aparece lá em análise e permanece em análise, né? Hoje os processos são enviados para vários locais do Brasil, a facilidade de ser eletrônicos, para tentar reduzir essa fila, mas o que a gente tem assistido é o aumento da fila. Aumento do tempo. Então, o que normalmente levava 3 meses, está levando 6 meses. Olha aí. Em alguns benefícios, aposentadoria. Eu li exatamente então, isso. As pessoas estão esperando muito tempo por uma análise que é simples. A pessoa precisa ter a certa idade e precisa ter um certo número de contribuições. Só para relembrar, Emília, desculpa te fazer relembrar isso, mas é importante, muita gente tem essa dúvida. É a continha para o homem e para a mulher. O homem, 65 anos 65. E 35 de contribuição. Isso. A mulher... 62 de idade e 30 anos de contribuição. Isso. Na fórmula mais simples é essa. Existem outras possibilidades. Fora o pedágio, que aí tem gente que tem que pagar o pedágio. As pessoas que estão no sistema antes da reforma de 2019 têm fórmulas de transição. São 4 tipos de transições que a pessoa precisa pagar esse pedágio que você se referiu. Né? Pois não. Então, tudo isso vem prejudicando o segurado, que precisa do benefício. Né? Falei do auxílio doença, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, são pessoas que estão doentes. Elas precisam de uma resposta. Né? A partir do 15º dia, a empresa não tem mais obrigação de pagar o salário. E elas vivem do quê? Aí o que nós chamamos do limbo previdenciário. Você joga essas pessoas até na dívida. Exato. Elas passam a não pagar mais as suas Aí contas. Depois qual é a solução que o governo dá? Empréstimo consignado. Vamos endividar a população. Com empréstimo consignado. Exatamente. E aí a população vai se enrolando cada vez mais. Os aposentados. Às 8h55, dá um bom dia aqui ao nosso querido Aldo Neto, que inclusive veio com a camisa estilizada quando ele tiver uns 90 anos. Né? Já veio na câmera. Isso é uma foto do futuro. Isso. Mas, dona Mária, dando parabéns aqui pelas explicações, não minha, viu, dona Mária? Do Emílio, doutor Emílio, que tem esse saber aí jurídico e é um especialista em previdência. Se você precisar de um advogado especialista, tem aqui na nossa frente, né? Ou na sua tela aí, doutor Emílio Puimi, para ajudar. Inclusive, ela cita aqui que são 2 pessoas, a sua irmã e um parente mais próximo do interior que estão nessa fila. Não conseguiram. E mais, ela acha realmente uma injustiça as pessoas que contribuíram anteriormente a 1994 não poderem contar com esses recursos. E mais, né? Hoje, com a situação econômica do país e o custo de vida, R$ 1.508, ela cita aqui, como o presidente, olha, bem lembrado, hein? O presidente Getúlio Vargas dizia que o salário mínimo deveria cobrir alimentação, educação, vestuário, habitação, e depois ele deu uma enfiadinha ali no carro, né? Quando foi lançado o Fusca aqui no Brasil, que era um direito, que era o carro do povo, né? Com R$ 1.508, infelizmente, eu acho que não vai dar para fazer quase nada, né? 70% das aposentadorias no Brasil são... 70%, 1.500, um salário mínimo. Um salário mínimo. 70%. Deixa eu pegar o bom dia do Aldo aqui, que ele já ligou a calculadora dele aqui, ele está vendo se R$ 1.508 cobrirão as suas despesas de uma semana apenas, não do mês inteiro. Bom dia, meu querido Aldo Neto, que veio hoje com uma camiseta, com uma foto... Esse é Gandalf. Ou cinzento. Ou cinzento. É que está dobrada a camiseta. Se você soubesse, conhecesse a obra de Tolkien, você saberia quem é. Vamos pesquisar. É que a camisa está dobrada, não dá nem para identificar aqui. Agora sim. O pessoal em casa vai identificar pela câmera aqui. Na verdade, nossa câmera... William McKellar. Ele vai falar. É um ator, né? Não, ele não vai falar nada hoje, deixa para outro dia, né? Mas, antes do intervalo, eu vou te dar uma questão para você responder, tá?
mas você vai responder depois de intervalo, para poder pensar, te dou aquele café para ficar, né? Nós tivemos aí nos últimos... Nós tivemos nos últimos... pensar, você não falava nada. Não. Bom, isso é um raciocínio lógico, né? Mas nós tivemos um embate, nós temos aí muitos ouvintes dizendo o seguinte, poxa, inclusive o senhor foi citado, né? E eu não pude defendê-lo porque eu não sou advogado, né? Quem teria que fazê-lo, o doutor Emílio. Mas que o senhor é um contumaz crítico da secretária de Segurança, mas que o senhor se juntou ao vereador Alisson Salles. Eu falei, não, ele não é um contumaz crítico, pelo contrário. Todos os jornalistas fazem uma análise e não entenda como crítica. Mas nós tivemos aí... crítica, não, de segurança. Exato, eu expliquei isso, né? Mas como o senhor está... o governo do estado que não investe nada na segurança e faz o município gastar dinheiro com uma obrigação que não é dele. Como o senhor está aqui, e nós tivemos agora, aí... Esse caso aí é muito grave, muito sério. E eu acho que esse vereador aí está confundindo vereança com circo. Houve um excesso, né? A gente comentar. Não, um intervalo, na volta a gente comenta isso com mais calma também. E outra, hein? Conhece Campos Neto, o doutor Emílio? Roberto Campos Neto? O ex-presidente do Banco Central? Isso, ele disse anteontem que a culpa da economia estar ruim não é dos brasileiros, não é dos empresários, é do governo, que não está cumprindo, está gastando mais do que deveria gastar. E não adianta atribuir responsabilidade ao Banco Central, muito menos aos empresários. Segundo ele, são os empresários que fomentam a economia e mantêm esse país ainda em ordem, né? E o governo tem que se atinar a gastar somente o que tem, né? E não o que não tem e empurrar com a barriga. Tá certo? Meia verdade. Meia verdade. É meia verdade. Na parte que ele disse que o governo não cumpre com a sua obrigação, né, e gastar realmente aquilo que arrecada, ele tem razão. Mas também não é verdade dizer que o Banco Central não tem culpa, né, no que é a economia, porque eles seguiram, né, na administração dele, seguiu aumentando os juros, né, levando a um patamar sobre o argumento de conter a inflação. Hoje nós estamos com juros absurdo, um juro real de 10%, né? É um dos maiores do mundo, que só agrada ao tal mercado e aos rentistas. E a inflação continua subindo, ou seja, nós temos um problema de diagnóstico do Banco Central também. Então, ele não pode dizer apenas que a culpa da economia estar com problemas seja do governo federal. Ele que está em quarentena, ele tem que cumprir uma quarentena. Ele parece que será candidato a alguma coisa. Eu tenho visto ele... Está em quarentena? Tá, ele não pode assumir cargos, mas cargo... me parece... Pois não? Não, eu acredito que ele vai ser candidato a algo, a Senado. Exato. Assim, eu acredito que ele não retorne ao... A quarentena, doutor Emílio, não sugere prudência nas falas? Ele deveria se conter, né? Porque ele acabou de sair, isso demonstra que ele não está cumprindo a quarentena. Exato. O Aldo, quando ficou de quarentena, não aparecia, não falava na entrevista, estava em quarentena mesmo, né, Aldo? Sabe? Só nesse país que dão microfone a ex. A ex, qualquer cargo público. Foi ex-mulher, aí tem que procurar o doutor Emílio, procurar a justiça para tentar ver, tentar ter alguma voz. Agora, ex-tampador de buraco de rua, aí fala, não sei o que fala. Vira influencer ainda, né? E tem um detalhe, o Brasil virou, assim, a nossa bandeira tem lá 2 palavras, ordem e progresso. Agora, eu acho que a gente devia acrescentar ordem, progresso e menos mimimi, porque ninguém pode falar nada desde que o contexto atinja o outro lado que não está interessado em ouvir crítica, né? Por exemplo, não estou aqui defendendo o cantor nazi da banda Ira, mas outrora nós tínhamos aí grandes artistas. Eu imagino que Renato Russo, Cazuza, hoje seriam escorraçados, não poderiam lançar nenhuma música com mais um CD, um EP. Lançaram música na ditadura, hein? Não, exatamente. Mas hoje não conseguiriam. Seriam lacrados, literalmente. Cancelados. Boa. Cancelados. O termo correto é esse, cancelados. O Nazi, num show, ele declarou o seguinte: sou contra a anistia, não tem que ter anistia, eles têm que ser responsabilizados. Aquele ato de 8 de janeiro. Aí o público lá se exaltou, enfim, pará. Enfim, qual foi a notícia que o Nazi recebeu depois? Recebeu a notícia que os seus 4 seguintes shows, que seriam Blumenau, Joinville, 3 em Santa Catarina e outro me parece que seria em Goiás,
foram cancelados. Em Minas Gerais, exato, em Minas Gerais, foram cancelados. A empresa falou, não, cancelou, não tem mais show. Ué, Aldo, o artista não deveria, ou ele não pode se expressar. Qual é o seu ponto de vista? Eu achei que eu vim no ponto a ponto, não no ponto de vista. Mas é muito simples e fácil. As pessoas dão muita importância porque as outras pensam. Também. Eu estou cagando porque pensa o Nasri, porque pensa quem pensa diferente dele. E acho ridículo isso de cancelar o show. Porque se marcaram um show da Banda Ira, é porque talvez gostem da música da Banda Ira, tem uma procura, é um negócio na verdade, o punido foi o público. Pouco me importa se o Nasri é homossexual, heterossexual, se ele é direita, esquerda, para cima, para baixo, para o lado. Sim. Mas aqui nesse país, assim, ele pensa assim, ele é vermelho, ele é amarelo, sabe? Essas divisões do mundo que transformam a gente num bando de ignorante, burro e idiota. E não crescemos. Então nós estamos numa sociedade de ignorante, burro e idiota, como um caso similar à ESPN, que afastou seis jornalistas porque foram comentar uma matéria de uma revista séria, Piauí, contra o presidente da CBF. Exato. A forma, o modelo como é feita a eleição, não mentiram. A ESPN já foi uma referência no esporte, hoje se tornou... Emílio, sou como operador do direito... É uma roubalheira. Sim. CBF. Agora, o cara pode dar opinião. Exato. Eu costumo dizer, doutor Emílio, eu tenho uma opinião muito pesada. As mulheres se assustam, as velhinhas infartam, mas eu tô nem aí. Eu tô cagando também. Calma. É que eu costumo dizer que a opinião é produto da bunda. Cada um tem o seu. E respeito por cada um. Todos vão parar juntos lá aqui em Santos, lá no emissário submarino. Mas já que você citou esse fato, mandar um abraço até o nosso ex-companheiro aqui de Baixada, William Tavares, né, que é um dos... Está suspenso, não vai poder retribuir. Segundo a informação, é que voltariam hoje, quinta-feira, segundo a informação. Porém, o Jean Oddi declarou o seguinte, que ele espera que nos seus 18 anos de contratado junto à ESPN, sempre com liberdade de expressão, de formular questionamentos para a entidade, para autoridades, entidades do futebol e para dirigentes, ele permaneceria com a liberdade, com respeito sempre que ele teve e que a empresa lhe deu. Mas o que me causou espécie foi que a CBF, ao tomar conhecimento, entrou em contato com a ESPN. Eu vou fazer o papel da CBF aqui, advogado do diabo. O doutor Emílio vai ser o diretor-geral da ESPN. Mas como é que é, doutor Emílio? Pô, você coloca aí 6 jornalistas para falar mal da gente aqui, do modelo, né, do modus operandi que nós temos da eleição, que é justo, que é lícito, que é correto, inclusive prestigia a vossa emissora, pondo patrocínio aí também, colocando a facilidade de transmissão de eventos para vocês aí também. Não tem cabimento uma coisa dessa, ter 6 irresponsáveis à mesa gerando esse tipo de informação sem nenhuma prova. Essa revista de fundo e quintal deve ter partido por aí, né? E aí, qual foi a decisão da emissora? Fica tranquilo, eu vou afastar os 6, não vão falar mais nada. E ela disse o seguinte, a direção, que não foi avisada e submetida à análise do contexto do programa, o que seria colocado como editorial ou matéria a ser discutida no programa. Pois é, isso. A ESPN, que foi uma grande emissora, trazida pelo Trajano, grande jornalista esportivo. Exatamente. José depois, mas ela... o que aconteceu? Depois que o Trajano foi afastado, né, até no episódio desagradável, né, ele sempre foi o diretor, foi colocado um outro jornalista lá que ninguém gostava, a ESPN foi descendo a ladeira, foi perdendo a sua linha editorial, foi perdendo a sua credibilidade, foi perdendo eventos esportivos. A Disney tem intervido na empresa a torto e direito. Tem sido dito aí que o objetivo dela é acabar com a ESPN ou vendê-la, não é? Ela já até tentou, mandou vários eventos para dentro lá do tal do Star Plus, que foi extinto. Agora as coisas foram para o Disney Plus. Não é? E a ESPN está esvaziada, ela não tem quase nenhum tipo mais assim... A audiência caiu muito. A audiência caiu muito, muitos jornalistas
de relevância saíram ou foram demitidos. O respaldo publicitário também caiu bastante. Então, hoje, ela é uma emissora esportiva, pelo menos no Brasil, sem relevância. Sem relevância, né? concordo. E os jornalistas estavam lá nesse programa, estavam fazendo o papel deles, que é comentar uma notícia, como falou o Aldo, de uma revista, da revista Piauí, séria, que faz reportagens muito boas e relevantes para a sociedade. As pessoas deviam, de vez em quando, dar uma consultadinha lá no site, né? E essa reportagem é muito boa, é feita contra a CBF e demonstra aquilo que a gente imagina da CBF, e o resultado está no futebol, né? Um desastre. Intervenções, conchavos, alegações de assédio moral, assédio sexual. Esse presidente foi afastado, voltou, agora foi reeleito. Sim. E o futebol mesmo, que é importante, né? Ele foi deixado de lado em prol de coisas, né, do dinheiro que estão sendo gasto aí a rodo, né, para usar a expressão aí, sem controle, e os jornalistas estavam fazendo o papel dele de comentar, de dar a sua opinião, nada além disso. A ESPN tomou uma atitude radical, né? Arbitrária. Me causa, nessa arbitrariedade aí que você cita, Emílio, a forma de expressão que é livre, que é dado o direito do jornalista, e ali ninguém xingou ninguém chamou de ladrão. Você acredita mesmo nisso? Não, existe. É assim, eu entendo que é claro que tem lá toda eu estou sendo processado criminalmente por dar uma opinião que o desempenho do delegado é um desempenho covarde. Olha, está ofendendo o delegado. Tudo é ofensa hoje. Pô. Nesse país aqui, você não tem você não tem direito a nada. Mas é importante a gente questionar isso, que nós estamos vivendo em que país? Se nós não temos liberdade de expressão, hoje você tem aí os famosos influencers, né? Aqueles que são ali líderes, né, de audiência em termos de público, mais de milhões de seguidores, né? E falam o que querem. Claro que tem as consequências, mas muitas vezes você vê a consequência sendo apenas premiada. Você vai pagar X e está liberado, e continua falando. Já o jornalista tem o seu direito tolhido. Então, é interessante que a gente observe, e muito preocupante também, doutor Emílio, é que nós possamos ter o entendimento que não somente a classe dos jornalistas, mas o povo brasileiro, as pessoas mensurem. Peraí, a partir de agora, então, não posso mais fazer questionamentos de algo que é errado? Você convocou não só que... Bom, além do jornalista... Isso não existe também, Edu. Mas eu concordo até com você, mas deveria ter esse respeito, como todas as outras entidades, né? Quando tem os seus representantes, sejam lá sindicatos ou grupos de ordem, quaisquer que sejam, mas não dá para conviver com isso, né, doutor? Porque daqui a pouco você vai ter aí qualquer expressão sua, como bem disse, lembrou, lacrada, que não pode falar quando não punida com um processo. O homem público no Brasil, ele está muito sensível, então qualquer crítica que é feita a ele já ameaça ou já ingressa com uma ação judicial, né, processando, constrangendo o jornalista para que ele pare de falar, usa a sua influência, como no caso da ESPN, a gente dá para ver claramente que isso aí foi uma carteirada, alguém pegou o telefone, ligou para lá e falou assim, o que está acontecendo? Vou cortar a verba publicitária. Aí o diretor, que é um incompetente, para não dizer outra coisa, né, foi lá e suspendeu os jornalistas. O que é isso? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Né? Eu li o que o Jean Jorge falou, né? Mas a ESPN, para mim, eu não tenho mais assistido já há algum tempo. Há muito prefiro ignorá-la, apesar de eu gostar muito do Premier League e tal, mas eu prefiro ignorá-la, porque ela perdeu jornalistas também que foram saindo ao longo do tempo, e agora eu acho que essa pode ser a cartada final para uma emissora, ou ela volta a praticar jornalismo, ou ela vai desaparecer como está acontecendo. É um pouco provável mesmo. Mas às 9h11, né? Deixa eu mandar um abraço, já que eu falei, ESPN é um cara que eu trabalhei em um jogo com ele, depois tive a oportunidade de almoçarmos juntos, Paulo Soares, grande profissional, fiz a final do Campeonato Brasileiro 95. Está na Sport TV agora? Eu não sei, ele estava na ESPN, teve problemas de saúde, se afastou para tratar dos problemas, um grande cara, e eu pude trabalhar na final do Campeonato Brasileiro de 95,
pela Rádio CBN Brasil, pela rede CBN Brasil, ele narrando, o Maltoni como comentarista, eu como repórter, e foi uma grande honra ter trabalhado com ele. Então você com ele, vocês noticiaram um dos maiores assaltos do futebol brasileiro. Eu cobri tudo aquilo, Aldo, para você ter ideia. Inclusive, tive a presença do companheiro Toninho, motorista que era da CBN Tribuna, Sistema Globo de Rádio. Tá lá. Até hoje me acompanhou. Eu tive que fazer o vestiário do Botafogo, porque o comando da Rádio CBN era no Rio de Janeiro, e eu enrolando meu material, e eu estava sozinho, porque o outro repórter que faria o jogo não pôde fazer o jogo, a sua credencial não foi aprovada, né? E eu fiz o jogo sozinho. E naquele dia, inclusive, eu entrevistei o Ricardo Teixeira, do qual, depois, para minha felicidade, né? E a gente reclamava do Ricardo Teixeira. Então, e o Paulo Soares falou: olha, você foi o único repórter que conseguiu entrevistá-lo nesse jogo. Eu não sabia, fiquei muito lisonjeado com o elogio dele, né? Mas as perguntas que fiz ele não gostou. Tanto que, em certo momento, eu fui meio que tirado do contexto da entrevista para ele parar de responder por mais de 10 seguranças. E naquele dia, o Clodoaldo, revoltado, foi ao vestiário, isso que o Aldo lembra agora, eu cobri. E eu me recordo, eu entrei no vestiário do Botafogo, Aldo, sabe como? Porque eu já ia encerrar a minha parte, não vou fazer a festa do Botafogo, eu vim cobrir o Santos, principalmente. E não, a ordem foi: faça o vestiário do campeão, do Botafogo. E aí eu fui entrevistar o Túlio Maravilha. E ao lado dele estava o Stepan Essencial, o ator, e mais um outro ator da Globo na época, era o Thierry Figueiredo, todos botafoguenses. E aí eu comecei a entrevistar o Túlio. O Túlio colocou a mão no ombro e eu vou seguindo com ele entrevistando. O cabo, hoje não tem mais isso, mas o cabo era de 200 metros, você ia do outro lado do estádio, né? E quando me vi, falei, e entrei no vestiário com o Túlio ali conversando. Aí você joga aquela coisa do repórter elevando o título, o jogador, mas aí você questionei dos gols, né? Que o gol legítimo foi anulado, que era do Camanducaia. E o gol que foi, enfim. Todos os gols, inclusive do Santos, foi legitimado. Foi um cruzamento de mão do Marquinhos. Exatamente. E o gol que deveria ser validado foi do Camanducaia, que não foi, né? Foi um assalto. Mais um. Expressão clara, né? E a revolta para muitos do Clodoaldo, que era exagerada, não foi, não. Foi a revolta de quem sentiu o impacto ali na hora. E nós cobrimos, nós estávamos lá. Mas vamos rápido intervalo aqui, em nome de Emo Logística Soluções em Comércio Exterior, há mais de 20 anos, cuidando do seu transporte, da sua carga, seja o despacho aduaneiro, 13498686. Engia Plus, consultor de incorporadora, você já sabe, para morar bem em Santos, qual é a dica? Compre o seu imóvel. Pode comprar o Bale na Prost de Souza ou adquirir pela Engia Plus, que você vê na minha tela também, vê no seu computador aí, na sua televisão, o residencial que está surgindo agora, a Ilha de Paros, né, para as pessoas 111, antes do Canal 4, local maravilhoso, bem na direção ali da Pinacoteca. Você não vai ter vizinhos na frente, jamais, apenas o oceano, o mar ou o Aldo passeando lá na praia que você vai ver da sua janela à distância, né? Faça contato com a Engia Plus para comprar o seu imóvel, para investir o seu dinheiro. Agora, se você quiser um conceito smart, é do grupo também, com a Engia Life, que tem o Piazza Torino na João Fredo 363 na Aparecida, e vem com excelente lançamento. Inclusive, o Aldo já fez as contas ali, falou, opa, isso aqui me interessa muito, hein? Que será o Palácio de Nápoles, na esquina da Campos Belo, com a Rodrigues Alves, em Santos. A meia quadra, uma quadra da Conselho Nebias, VLT, ponto de ônibus, posto de gasolina na porta. VLT, passa bem na porta ali. Quando? Já está em teste. Dia. Um dia. Os trilhos estão lá. Olhe bem para mim. E aí eu tenho que aturar o governador vir aqui e falar que ele é o pinguim de Madagascar, que a equipe dele é maravilhosa, mas ele só tem que sorrir e acenar. Mas eu ia Nós estamos sorrindo e acenando para o VLT. Parece a rainha da Inglaterra. Está atrasado isso aí. Só não deu um martelo para o governador, ele adora um martelo. A última notícia foi que esqueceram de licitar as portas das estações. Beleza, e outra coisa também, processo... né, Virgínia? Eu vou pedir para o pessoal aqui. E o pior, né? Estão fechando a IMTU. Isso aí quem é que vai acabar essa obra. É isso mesmo. E um detalhe, estão vandalizando as estações do VLT. Eles colocam aqueles painéis casa para morador de rua. Exato, aqueles painéis de vidro
quebrados, estão quebrando. Aí ficou cobrando o prefeito. O prefeito não tem culpa, Não, é culpa o governador. Quem tem que olhar é o Estado. É o governador. Opa. Aí tu pega as pesquisas de aprovação, o governador tem que aprovação. Peraí, o transporte... O Santista é idiota. O transporte público VLT é do Estado. Do Estado. A segurança tem que ser de quem? É do Estado. Também não fazem nada. O Estado nada faz e os caras batem palminha. Agora, você sabe que tem uma estação, a primeira estação da Campos Melo, doutor Emílio, jornalista e publicitário. Tem gente que diz que era para acrescentar uma palavra a mais, mas eu não vou fazer isso. O quê? Dizem que era jornalista, publicitário e reacionário. Mas eu não, Então, eu não chego a tanto. Né? Então, vocês sabem que tinha um predinho ali de 2 andares ao lado dessa estação. Campos Melo com... acho que é Xavier Pinheiro. Sim, em cima, tinha, na verdade, tinha um prédio ali. Não tem mais o Aquele prédio. antiquário foi retirado? Foi retirado o prédio de esquina, não tem mais. Nossa. Foi, como é que o governo faz quando quer um imóvel? Desapropriou. Ele foi desapropriado e é retirado dali. Tem vários. Sabe o que tem lá agora? Tem um gramado igual o da Vila Belmiro. Menorzinho, mas tem um gramado ali. Bonitinho. Bonito, ficou bacana. Dá para jogar bola. Enquanto não passa o VLT ali atrás da estação, dá para bater uma bolinha ali. Bonitinho. Você viu? Puxa vida. Aumentando. Aquele antiquário, eu estudei ali no Visconde de São Leopoldo, na João Guerra. Uhum. Quando, no ginásio. E ele já existia, hein? Aumentando as áreas verdes da cidade, igual no estado de São Paulo. Bom, deixa eu falar, vamos lá, já que o Aldo já tirou a minha fonte aqui de inspiração, que era a Angelife, apartamentos. Um abraço, conceito Smart. Alô, Diogo, Juliano, toda a equipe lá da Angelife, Eng Plus. Entre em contato. Eng Plus, olha, tem apartamentos a partir de 1 milhão e pouco ali que você vai fazer negócio novo, zero, com aquele conceito construtivo que só tem a Eng Plus e a Angelife aqui na região, né? Agora, já fez a declaração de imposto de renda, Aldo? Não. O doutor Emílio já fez? Não. Também não Isso fiz. é coisa pra gente. Eu acho que eu vou deixar para o último dia. Eu não enriqueci. Na verdade, empobreci mais. Jornalista no Brasil sofre que nem tapete na sexta-feira com o empregado doméstico. Faço declaração de boleto, não de renda. Então vou deixar para o último dia, né, Virgínia? Já fez, Virgínia, a declaração? Não, né? Então tá bom, né? O Aldo, você faz declaração do MEI? De boleto. De boleto? Eu não tenho MEI. Tem herança para receber no futuro? Não. O Leão. Acho que não. O Leão fica atrás, viu? Bom, então tá bom. M. Rocha Contabilidade, a sua contabilidade ágil e parceira. Você que precisa de abertura, encerramento, um parceiro na abertura, no planejamento tributário com M. Rocha Contabilidade. Ligue 3022 3942. Também Escola Santista Astrologia. Eu preciso fazer meu mapa astrológico dos próximos 10 dias. Não vai ser nem dos anos, não, porque o negócio tá punk, viu? Já vai morrer já? Não sei. Quem traça os destinos nossos é o senhor lá em cima, né? Não sei o que cabe a cada um de nós, né? Mas a Escola Científica de Astrologia tem lá, ela pioneira em astrologia em toda a região. Jorge, Márcia Bernardo, cursos e também palestras. Você tem ali o Fenômeno do Algodão lá em Votuporanga, terra do meu querido Rogério Assis, narrador, que trabalhamos juntos lá da Rádio Bandeirantes. 13997-467839. E para finalizar, Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, sob direção do mestre Roberto Mestre Martelinho de Ouro, né? Ele que conhece muito. Ronaldo, né? Não Roberto, Ronaldo, mestre Martelinho de Ouro, com experiência internacional, ele que viveu na Alemanha, na Suíça, na Europa, passou pelo México e escolheu o Santos para viver. Ligue lá para fazer o seu orçamento com fotos pelo seu WhatsApp, 13-97408-5990. Virgínia, rápido intervalo e eu volto já aqui no dia do engenheiro, né? Com o engenheiro de informações, que é o Aldo Neto. A gente volta já, inclusive, agora vai. Segundo o Aldo Neto, o Santos terá uma nova arena. Só quero entender o seguinte, a FIFA diz que não pode. Como que a arena vai comportar 16 mil pessoas em pé? No canal do Peixe hoje, mais informações exclusivas da reunião do Conselho sobre esse assunto. Agora, o senhor quer me responder? Vou assistir lá para ver o que vai acontecer. Vou acompanhar. Como é que o projeto contempla 16, na verdade fala 17 mil, mas 16 mil pessoas em pé? Isso não é mais permitido, né? Exato. Pela lei Pelé, inclusive, se eu não estou enganado. O senhor vai pagar ingresso de 300 pila para ficar em pé? Já tem otário pagando? Tem, é isso aí. Você sabe que teve jogo agora recentemente, 300 pila para assistir o jogo, né? E o Neymar nem entrou em campo. Aliás, entrou em campo, mas não jogou. Foi lá no vestiário. Você sabe que eu achei que ele era o novo técnico do Santos. Tem uma foto dele ao lado do time. Ele de capuz. Você não entendeu? Eu vou explicar.
antes do intervalo. Vou tomar café agora com muito açúcar. Vamos para o intervalo mesmo. Então tá bom, intervalo. A gente volta café. já. A Virgínia comanda a nave. Virgínia, vamos ao intervalo? Por gentileza. Deixa eu mandar um abraço também de intervalo ao nosso querido Wagner Ramos, sempre gentil. Você manda a mensagem para ele, ele é daqueles que não se furtam a responder, ele responde mesmo. Então um abraço ao Wagner Competente Ramos. funcionário público. Exato. E Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Dininha. Já aproveitando que eu estou falando com o São Bernardo, ó, Rogério, estou devendo uma ligação com o Rogério Pereira, Santista, está chateado com o peixe, que é empresário de São Bernardo do Campo. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Pessoal, nós estamos hoje no local
que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Marketing de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, em 2007, né? Tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até o rancho nosso. Então, vamos olhar o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Às 9h28, esse aqui é o seu Ponto a Ponto, ao vivo pela Rádio Estânio Santos, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas maiores plataformas de rádios do planeta. Você nos ouve sempre, né, Virgínia? Diga lá, Virgínia, por favor. Ela deu uma congelada? Então a gente vai aqui, vamos clicar nela de novo aqui. A câmera de vez em quando ela quer aprontar. Temos câmaras e câmeras, né? Aqui no caso é câmera, né? Então vamos à minha câmera, se ela congelou, a gente abre a câmera aqui de novo. Vamos tentar abrir a câmera de novo aqui, né, Virginia? Vamos voltar aqui com a minha câmera. Enquanto isso, eu passo a palavra aqui para o Aldo Neto, para que ele possa falar daquela confusão. Bom, já voltou minha câmera, né, Virginia? Já voltou aqui. Voltou a minha câmera. Só ler aqui primeiramente, então o Aldo comenta e depois também o doutor Emílio Puimi, até porque eu tinha deixado esse contexto aqui, do assunto com o Aldo para dissertar. Né? O diretório do PL de Santos divulgou ontem uma nota de apoio ao vereador Alisson Salles, de apoio ao vereador Alisson Salles, por exercer legitimamente a função parlamentar de fiscalizar e cobrar esclarecimentos da Secretaria Municipal de Segurança ou da Secretária Municipal, no caso, Raquel Galinatti. Na última terça-feira, a titular da pasta protocolou uma representação na Polícia Civil para que seja instaurado um inquérito policial a fim de apurar a conduta do legislador, no caso, o vereador Alisson Salles, pois ela alega ter sido vítima de uma exposição ilegal nas redes sociais, colocando em risco a vida dela e de outros policiais, né? No caso, ela citou, inclusive, que ela utilizou um veículo descaracterizado durante um período para uso, até para proteger-se, né, em relação a uma ameaça de morte, e aí o vereador teria externado isso publicamente. Eu dou risada como o PL se autodestrói, né? Impressionante. É importante a gente contextualizar. A secretária Raquel é do PL. Ela é deputada estadual suplente pelo PL. Assembleia Legislativa do Estado. E não é segredo, já falei que eu já assessorei por um tempo, quando ela foi presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. É uma competente delegada e está fazendo um excelente trabalho aqui na Secretaria de Segurança, continuando o legado do nosso querido secretário Delbel, que foi quem deu a estruturação toda, que ela hoje a utiliza muito bem. Esse caso é muito fácil de se entender. Pois não. Você não pode extrapolar o exercício da sua função pública. E é isso que o vereador Alisson Salles fez. Ele teve acesso a imagens do Muralha Paulista, que é um sistema de segurança interno das polícias. Sim. Para verificar, acompanhar a delegada Raquel, porque estavam todos lá, o PL aqui de Santos tem invejinha da secretária, porque a secretária é convidada para participar dos grandes programas da direita nacional,
vai no Pânico, vai naquele... Eu não costumo, não é o tipo de programa que me agrada, então eu não costumo assistir. Mas a gente percebe que ela vai sempre estar levando o nome da cidade, acho interessante e legal. E a delegada Raquel já se envolveu com a maioria dos policiais, civis e militares desse país em vários casos de relevância, e ela tem diversas ameaças de morte. Então, ela realmente usa carros descaracterizados por isso, e ela tem escolta, sim. E é direito dela, e acho mais que qualquer funcionário público nesse tipo de situação deveria usar isso. E o nosso vereador, ao invés de pegar o telefone, ligar para a companheira de partido e questionar, ou então fazer um ofício questionando, não, ele pegou a imagem do carro com placa e tudo e colocou na rede social. Uma imagem no sistema interno. Então, acho que a secretária está corretíssima. Isso não pode acontecer. Uma coisa é você fiscalizar, outra coisa é você expor. E o que ele fez foi expor a segurança dela, da escolta dela e de tudo mais. E eu digo mais, expor a cidade de Santos, porque se ela morre, o prejuízo de imagem da cidade, quem é que vai pagar? O vereador? Acho que o vereador está acostumado a ficar fazendo videozinho no buraco do VLT, como ele fez para a CLG, culpando o prefeito, porque não entende nada de legislação, não deve nem nunca ter lido a Constituição, ele está acostumado a ficar comendo churros no Gonzaga. Para quem fica comendo churros no Gonzaga o dia inteiro, não conhece lei. Aí vai para a Câmara e faz essas pataquadas. Graças a Deus, a população de Santos, sabe... Ele até solicitou uma convocação da secretária que não foi aceita por votação na Câmara, né? Não houve sem aceitação. Fundamento, né? E que é um absurdo. Acho que a convocação deveria ser atendida e pronto. Eu acho que é o direito dele convocar a secretária, mas o motivo, a razão, ele perde totalmente a razão, é que ele expõe a imagem da secretária. Mas só para pegar esse teu gancho... Então ele precisa, se ele quer ser um bom vereador, ele precisa estudar as coisas antes de sair fazendo. A vida não é o Instagram. Isso. A vida no Instagram e fazer política não é com a câmera na mão. O vereador de Santos existe por duas razões: para fazer leis municipais, legislar e fiscalizar o executivo. Sim. Quer fiscalizar secretário? Ok. Faça pela maneira correta. O Instagram não é o plenário da Câmara Municipal de Santos. Corretíssimo. O doutor Emílio, mediante essa fala do Aldo, como ele bem colocou, ambos pertencem ao mesmo partido. De bom tom, de responsabilidade, caberia ao nobre vereador ligar para a secretária: secretária, gostaria de ter uma reunião com a senhora, tirar algumas dúvidas, esclarecer, até porque é do mesmo partido, da mesma legenda, e depois disso emitir a sua opinião, como disse o Aldo, no plenário da Câmara, citando ali se ele acha errado, mas de uma forma respeitosa. Quando você expõe, isso é o que eu queria pegar de um advogado. Hoje se utiliza muito as redes sociais para diminuir alguém, para expor alguém, para colocar essa pessoa na berlinda e muitas vezes sem nenhum tipo de informação concreta, balizada, e causa prejuízos à pessoa, não somente financeiros, mas moral, né? E aí, isso, eu vou falar, não, é normal, todo mundo faz. Uma ova que é normal, né, doutor Emílio? Pois é, de uns tempos para cá, né, especialmente os políticos da direita, passaram a utilizar as redes sociais, o Instagram, especialmente, né, para vender mentiras, não é? Para difamar, caluniar, injuriar as pessoas, e isso se tornou rotineiro. E nesse caso específico, né, o que chama mais atenção, o Aldo falou bem, eles são do mesmo partido, né? Que tipo de comportamento, né, é inadmissível pessoas que pertencem à mesma agremiação partidária fazer um ataque direto, irresponsável, não é? Porque ela é uma pessoa que sempre atuou na segurança pública, é uma pessoa de destaque, né? Ele, não sei como ele teve acesso a essas imagens de forma oficial ou oficiosa, aí já é um assunto da maior gravidade. Cabe até... Porque nós estamos vazando... A investigar. Exatamente, precisa investigar quem foi que forneceu essas informações, ao que parece, não foi de maneira oficial. A divulgação é temerária, gravíssima, expondo uma pessoa pública
que atua na segurança pública, tem um cargo, ela é a secretária da Segurança Pública do município, de uma forma que inadmissível, pondo a vida dela em risco, como falou bem o Aldo, as pessoas que fazem a escolta dela, que isso precisa ser investigado e tomada uma postura. Eu vi que o vídeo dela colocou que ela vai realmente, espero que ela tome providências judiciais contra essa pessoa, e aí o eleitor, nesse ponto, ele precisa ver, eu joguei fora meu voto ou não? Votar numa pessoa, será que ela está me representando efetivamente? Isso tem se tornado comum. Nós vemos aí aquele deputado federal lá, o Nicolas. Isso. Outro, então inspirado naquele menino, que é um garoto, né? Irresponsável também. Essa pessoa foi e colocou a vida de um correligionário, uma pessoa pública em risco, outros, os guardas municipais que provavelmente fazem a escolta dela, sem a menor consequência dos seus atos, né? Do que ele pode ter causado, está causando, e depois tenta convocá-la por uma audiência pública para prestar informação. Que tipo de informação? Não tem nada aí. Deixa eu só colocar essa fala aqui, o Mauro, que ele diz aqui que é do Bom Orçamento. Mauro, bom dia, não estou aqui observando tua participação anterior, que você coloca aqui Mauro e uma hashtag que eu não sei o que significa, mas você diz aqui que nós estamos comentando uma coisa que a gente não tem conhecimento, mas que, segundo você, Mauro, aí a palavra é sua, você cita que poderia ser uma retaliação, pois há algum tempo atrás o vereador teve exposta a sua imagem dizendo que ele teria sido financiado, né, por uma facção criminosa à Câmara de Santos pela eleição. Ô, Mauro, eu não vou... Ele está confundindo o vereador, é o Marcelo Tel. Exatamente. Mas mesmo que fosse isso... a ilação que você está falando, primeiramente, é errada, não é o mesmo vereador, então não confunda as coisas, e se houvesse esse tipo de coisa, não seria dessa forma que o vereador iria esclarecer, ou seria expondo a pessoa da secretária, mas você já errou o nome aí, já conduziu errado, justamente isso, que eu ia até calçar o áudio. Isso é fruto das redes sociais, que as pessoas abrem e compram aquelas bobagens que são disseminadas. E mesmo assim, o nobre vereador citado, nesse caso, no início do ano, esse financiamento, tem total direito de se defender. Foi que vale. Exato. E não é através das redes sociais, Mauro, que a gente vai discutir o certo ou o errado também. Bom, mas só para a gente mudar de assunto aqui rapidinho, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o tarifaço ontem estava empolgado, né? Do presidente Donald Trump, cria uma oportunidade gigante para o estado de São Paulo, para a indústria, para recuperar fôlego e para ter investimentos. Postura e olhar do governador. Ao mesmo tempo, o governador, Aldo e Emílio, elogiou muito o governo Lula, citou que o governo agiu de forma rápida e muito cautelosa em não responder e não criar nenhum tipo de empecilho entre Brasil e Estados Unidos. É aquela história, morde e assopra? Mas você tem razão, o nosso presidente atual, ele tem que ficar quietinho em assuntos que ele não tem conhecimento, para não atrapalhar aquilo que já está ruim, né? A gente está vivendo aí um momento de estabilidade mundial, então qualquer palavra do nosso supremo líder deve ser medida, ele deve se ater aos textos que a sua secretária de comunicação lhe fornece e não fazer mais pronunciamentos de improviso, que quando ele fala, a economia do Brasil é prejudicada. Agora, me parece, Emílio, que os nossos líderes, e o Aldo vai comentar também, pegar pelo Trump, que me parece que ele veio querendo criar um caso, sendo literalmente da chave do mundo, que ele é meu, eu vou fechar e abrir a hora que eu quiser. Ontem ele deu uma recuada, ele tomou uma porretada, vamos colocar assim, da China, com um tarifaço sobre a China, aí veio com a especulação, depois de aumentar o tarifaço em 125 para a China, e a China chegou em 84, mas, exceção à China, ele deu uma pausa de 90 dias. Falou, opa, peraí, não foi bem assim, e disse que quer renegociar com todo mundo. Então, esses líderes, entre aspas, muito cuidado, né? E a gente já percebe que no próprio país, nos Estados Unidos, vários entusiastas do presidente Donald Trump, que são grandes empresários, começam a retirar o seu apoio, né, claro e objetivo com relação a isso, porque sentem que vai arder e vai doer no bolso deles, né, Emílio?
Pois é, isso aí, o Trump, né, você vê que ele se elegeu com essas plataformas, né, ele sempre foi protecionista, pelo que eu andei lendo, né, é aquele famoso empresário que existe pelo mundo afora, ele sempre foi assim, né, que quer enriquecer, quer ganhar dinheiro, mas quer que o Estado o proteja, né, então ele tem, e o que contraria, né, toda a filosofia americana do liberalismo, essa ideia de protecionismo, é o que ele está fazendo. Só que ele já percebeu, primeiro, que o mundo não está apoiando, ao contrário. Segundo, ele foi peitar a China. Não é? Ontem eu li uma entrevista de um professor de Relações Internacionais, o PIB do americano está em 22 trilhões, o da China, 19 trilhões. E aí esse professor, que eu me esqueço o nome dele agora, eu disse o seguinte, se você pegar os 8 países posteriores, não bate nos 18 trilhões juntos. Então, nós estamos falando aí de China e Estados Unidos, uma força gigantesca. Sim. Não é? E a China resolveu, ele trucou né, o mundo, especialmente a China, e a China resolveu pagar para ver. Achou que tinha dado checkmate e não ele deu. Se deu mal. A China retaliou ele 125, 104 e mais. Ela vai entrar na Organização Mundial lá de Comércio, onde ela foi admitida tempos atrás, e vai retaliá-lo lá de forma legal. Ontem um executivo, se me permite, Emílio e Aldo, da Apple, declarou o seguinte, que a Apple não tem nenhuma possibilidade de curto prazo de tempo, transferir operações de produção do iPhone para os Estados Unidos, primeiramente, que não tem mão de obra. Segundo, que grande parte, ou na maior parte dos componentes eletrônicos são produzidos lá na Ásia. Essa cadeia de produção agora é mundial há muito tempo, onde as coisas são produzidas, o Trump não consegue entender, e a turma dele, ou não quer entender, que, né? que as cadeias de produção hoje são diferentes. Sim. Lá do século XIX. Globalizou-se literalmente. Então você vai buscar lá onde é mais barato e onde a matéria-prima está, e depois você leva para os Estados Unidos. A Tesla, por exemplo, o Musk está protestando, já teve discussões lá dentro com o que está acontecendo, porque ele produz os carros dele. Ele só é um montador de carros, a Tesla. Ele produz na China, em outros países, e traz as peças, como a Zona Franca de Manaus, nós temos no Brasil, as peças são trazidas e montadas no Brasil. Isso é uma cadeia de logística. Então, o Trump foi eleito como bom populista, contando mentiras para o cidadão americano, lá do meio oeste especialmente, que ia criar empregos. Isso é uma falácia. Ele pode até trazer as indústrias, mas as indústrias não vão gerar empregos na proporção que você está falando. As indústrias hoje não, já há décadas, a linha de produção, de montagem é feita por robôs há muitas décadas. Ele não vai gerar emprego nenhum. Não. E as pesquisas já estão demonstrando que esse eleitor já está começando a entender que foi ludibriado pelo presidente. Talvez o recuo de ontem também se deva a isso. E ontem também lá entre os republicanos, os democratas, muitas críticas de ambos os lados. E o representante do governo norte-americano para o comércio, o Jameson Greer, afirmou ao Congresso americano e foi vaiado por alguns congressistas, inclusive alguns se retiraram, que a China fez sua escolha ao retalhar os Estados Unidos. E alguns congressistas disseram, ela foi retalhada primeiro. Ela apenas agiu se defendendo. E ele não gostou, inclusive, fazendo até coro com o mal-criado do Elon Musk, que chamou de imbecil um dos assessores para a economia do presidente Trump. É um elogio. Elogio. E declarou o seguinte também, perguntado sobre a América Latina, América do Sul, ele disse que o Brasil não significa muito para os Estados Unidos, criticou ainda o Brasil, dizendo que o Brasil não olha, né, um umbigo próprio e tarifa demais os Estados Unidos, por exemplo, deu um exemplo do etanol. E aí, perguntado em relação às montadoras, ele disse que os Estados Unidos não tem nenhum compromisso, não se movimenta de acordo com isso, dependendo do Brasil. Lê do engano. Vou dar só um exemplo. A Toyota americana, grande parte dos seus motores são todos eles produzidos no Brasil e enviados para os Estados Unidos. Cadeia de produção. E ele é desinformado, então ocupa um cargo de tamanha magnitude de importância e fala um monte de besteira. Aquele conceito de aldeia global, que os Estados Unidos patrocinaram, né? Exato. A nova ordem mundial. Exato. E agora o Trump quer voltar lá para o século XIX e acha que ele tá governando os Estados Unidos como se fosse a empresa dele. E ele esquece que ele esqueceu de combinar com os Estados Unidos.
lembrando, veja como ele percebeu que ia dar ruim lá na guerra da Ucrânia e a Rússia, que ele não ia, ele falou que ia acabar com a guerra imediatamente após tomar posse. Sim. Como viu que está dando ruim lá, ele foi e jogou essa maluquice agora. Está dando ruim também. Ele vai criar outro fato imediatamente para esquecer. Um apaga o outro. Exato. E um desastre atrás do outro também. O Aldo quer acrescentar, Aldo, para a gente mudar de assunto e tema aqui do programa? Eu, se fosse norte-americano, falaria, vou resumir numa frase. Falaria ao presidente o que ele falou muito e projetou muito em sua carreira artística. Você está demitido. Isso. Deveria acontecer. Vão ocorrer eleições agora, os Estados Unidos lá tem eleições, né? E existe a possibilidade de ele perder o Senado ou a Câmara dos Deputados. É o que deve acontecer. E aí acabou para ele. Só mandar o Pedro Amaro, aqui de Praia Grande. Ô Pedro, bom dia. Eu não toquei nesse assunto hoje, não, mas já tinha comentado antes, em relação a um deputado, que agora me foge o nome aqui, que declarou, e ontem já recolheu as declarações e pediu desculpas, disse que se exaltou, dizendo que o presidente Lula deveria ser morto, deveria estar morto, e ele não foi eleito para isso, muito né? Mimimi. É muito, né? E aí assim... a deputada que vai lá provocar o secretário de Cultura e recebe, eu vou fazer um BO. Tempo jogado fora, né? É muito tempo jogado fora, viu, Pedro? E assim... É tempo, é dinheiro público. É responsabilidade. Você mobiliza a polícia, exato. Você mobiliza a Câmara. Mas sabe por que ele voltou? Sabe por que ele voltou atrás? Os caras ainda continuam querendo ficar alimentando essas babaquices. Não, e ele voltou atrás porque começou o papo lá no Congresso seguinte, cassação dele. Começaram a vamos porque, na verdade, ao ficou... contrário do que falou a Gleisi Hoffmann, ele não praticou crime algum. Estação ao crime, blá, 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 blá. Ele opiniou de mau gosto, inapropriado, tom, né? Mas é o que o Otto está falando, é mimimi, gente. É baboseira. O Alisson Salles, ali na Câmara de Santos, chamou o Lula de 9 dedos. Mimimi. E é tempo perdido. Tempo perdido. A gente tem tantas questões para... Vamos lá, então. Vamos lá, a gente fala da Vila Belmiro, vamos lá. Mas vamos lá, então. Isso aí. O governador Tarcísio Gomes de Freitas tem 2 projetos na mesa. Um ele já mandou tirar e jogar fora, que seria o Colégio Militar no Escolástica Rosa, porque o Escolástica Rosa pertence a Santa Casa. Agora, vamos lá. Agora surgiu ontem, fui cobrado, não deu tempo. Para quê? Ele quer fazer no Instituto de Pesca. No Museu de Pesca. Primeiro tem que abrir o Museu de Pesca, está fechado há 3 anos essa porcaria. Isso aí. Aliás, está vivo fechado. O prédio está caindo aos pedaços. O Instituto de Pesca, que estava lá para fazer estudos dos peixes, ver a condição já foi utilizado pela Marinha. Está abandonado lá. Tem mais aranha. O cara quer o quê? Botar militar lá? Para, pô. Se para pesquisa eles não mantêm, vão manter para militar? Meu Deus do céu. Não há o que fazer. Tem que cobrar, assim, o seu governador, que reabra o museu, que reabra o Instituto de Pesca, que funciona a pleno vapor. Eu fiz curso de taxidermia quando tinha 10 anos de idade no Instituto de Pesca. Não tem mais nada lá. Só tem aranha, mato crescendo, coisa mal. Eu lembro, eu também fiz esse curso. Para quem não sabe, né, a pessoa, não é o caso, mas a pessoa fala assim, pô, aquilo ali está empalhado, né? Não, tá e olha, gastaram dinheiro lá, trocaram todo o telhado o piso museu, também, do piso e tal. Mas o governador falou que o museu não vai ser fechado. Seria utilizar uma parte continua fechado. de trás, né? Para a escola militar. Então ele precisa se informar, porque o Museu de Pesca é tombado, ele não pode construir nada naquele terreno. Então ficam pegando essas ideias e os nossos colegas se noticiam como se fosse genial. Ele falou, é uma burrice. Ele falou ocupar a parte uma tremenda burrice. Ele falou a parte de trás do prédio. Então vamos esperar. Eu vou usar, Virginia, até para os ouvidos aí, desculpem as mulheres, mas não tem o melhor termo. O governador punheta, tem uma ideia aqui, olha que gênio, fica lá os puxa-saco batendo palminha, e nem vão ver a viabilidade das coisas. Agora vamos lá. Nem vão ver. Agora vamos lá. Estamos precisando de mais escolas? Agora vamos lá, então. Vamos cuidar das escolas. O governador tem que ver a manutenção, ele tem que colocar o ar-condicionado nas escolas do estado aqui, que é a oficina de calor. Mas ele não vê a hora de chegar o outono e inverno para parar de pensar em ar-condicionado. Aí vão esquecer. A deputada Solange Freitas, o povo da Baixada Santista que usa o transporte intermunicipal... Derrete no ônibus. Fora que
É lotado, você não consegue entrar e sair no tempo que você precisa. Mas a empresa que opera isso... Se não isso... é a deputação de defesa encher o saco do governador, lá vem aquela penteira, porque essa é deputada, lá vem aquela penteira. Ainda bem que temos ela. Saiu 100, ainda faltam 200, parece que vai vir mais 100, daqui a pouco vai vir mais 100. Mas já vai vir mais 100. A MTU não vai ser privatizada? Vai acabar. Quem que vai operar? Vai para a TESP, não sabe nem para onde Quem vai operar o transporte público? Essa é uma boa pergunta, né? Quem? Essa zona, segundo eu tive com a deputada essa semana, disse que nem o governo sabe direito ainda. Nem o governo sabe direito, já estão eliminando a empresa. Isso. Mas peraí, se você vai privatizar, você tem que ter um plano B, C, D, por aí vai. Né? O governador, ele, no meu modo de ver, ele está se perdendo. Ele começou bem, e de uns tempos para cá, ele para mim, ele se equivocou muito o que ele disse lá na Paulista, né? A segurança pública estava um lixo, manteve esse cidadão que está lá à frente. A educação, ele está privatizando as escolas, ao mesmo tempo que ele quer criar essa excrescência chamada escola cívico-militar. Ele está indo no caminho errado. É bom ele abrir os olhos. Como o Aldo disse aqui para a Baixada Santista, só para reposicionar, mandar um abraço para o Almeida também. O Almeida e o senhor Pedro mandou de novo aqui, de Praia Grande, dizendo essa coisa do mimimi. Ele até respeita, mas ele acha que não pode ser tratada como mimimi, que as pessoas são eleitas e têm salários e bons salários para respeitar tudo aquilo que manda, né, a ordem, seja no Congresso, seja no Senado, nas câmaras municipais, prefeitura. Ele acha que não é mimimi, acha que tem que ser discutido, tem que ser levado a ferro e fogo, né? A gente está vivendo um país que a ordem está invertida. Seu Pedro, só para citar ainda que o senhor está comentando aqui, que o governador tem sido aí muito criticado, e eu vou passar a seguinte informação também para o senhor. Vamos lá. Túnel Santos Guarujá, está na mão do governador falar, e ele tem falado muito a licitação o tempo todo. Terceira pista do complexo Anchieta Imigrantes, o governador tem falado. Ampliação do Rodoanel Norte, o governador tem falado. Agora, projeto do trem Santos. Quantas pazes já aconteceram nessas obras todas? Nenhuma. Não para, pô. Mas deixa eu ampliar as obras aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. O senhor Pedro aqui que me... O senhor Pedro está fazendo uma observação. Ele vende a São Paulo da imaginação e a gente vive no lixo que nós estamos vivendo e ninguém cobra ele. Ele está vivendo um mundo de Bob. Túnel Santos Guarujá, terceira pista terceira pista São Paulo, Baixada Santista, a ampliação do Rodoanel, que também viria para Cônego, Domênio Rangoni, perimetral do Porto, que aí não tem nada a ver com o governador, mas o governador disse que quer participar também. Nova entrada de São Vicente, o assunto foi tratado ontem, desde dezembro, o governador disse que está olhando com carinho e vai discutir isso e vai trazer recursos para São Vicente, tem uma nova entrada. O BT de São Vicente, que está sendo ampliado, né, essa obra que já tinha sido... De onde vai vir esse dinheirama toda? Bilogado. E quem vai fazer a obra? Nem sabe. Está privatizando, fechando tudo, cortando. E o velho, desnecessário. Como ele é MTU. E o VLT de Santos... É um modo desnecessário. E o VLT de Santos já deveria ter começado a operar desde o ano passado. Até agora não operou. Mais de um ano atrás essa palhaçada. Mais de um ano. Até agora, você passa da Campos Belo, vai até o centro, e até agora nada. De vez em quando tem um teste. Mas só teste... que ele tem eleição ano que vem, vamos ver. É aí que está, para o intervalo. Emílio e Aldo, só se fala agora em eleição à presidência do ano que vem. E aí aquilo, a direita, inclusive você bem lembrou, foi no Rio de Janeiro, agora no final de semana foi em São Paulo, inclusive com a fala do presidente no seu inglês, que ele deveria ter se poupado, mas é o popcorn, né, que ele citou. Mas todo mundo tem comentado. Hoje só tem um nome na direita para alcançar e tentar elevar essa possibilidade de disputa com o presidente Lula, que seria do governador Tarcísio. No seu entendimento, ele tem essa força para essa disputa ou não? O governador? Eu falei anteriormente, o Tarcísio ele se elegeu em São Paulo graças ao presidente Bolsonaro, depois ele vem seguindo uma linha, né, privatista e que eu acho bastante equivocada, porque não é assim que funcionam as coisas. Ele está jogando isso para a iniciativa privada, e aí quem vai administrar as coisas que ele está fazendo? Bom, enfim, eu acho que ele errou muito. Ele é um nome forte, até porque é o estado de São Paulo, ele é o apadrinhado
do Bolsonaro, né? Mas acho que ele vem cometendo erros muito graves. Ele não entendeu ainda que o Estado de São Paulo é muito poderoso, exclusivamente, principalmente na parte eleitoral, e ele vem cometendo erros. Cometeu um erro gravíssimo ao falar a respeito da anistia, lá nesse palanque que ele decidiu ir lá. Todo mundo está de olho aí no espólio do Bolsonaro, porque, na verdade, todo mundo sabe que com anistia ou sem anistia, ele está inelegível, então ele não será candidato. Quem ele vai escolher para substituí-lo, aí, mais para frente, a gente vai saber. Mas o governador Tarcísio precisa fazer uma correção de rumos, porque senão ele não vai ter... as pesquisas vão começar a dizer e já estão dizendo, né, que ele não consegue vencer o Lula. Aldo, para encerrar, irmos para o intervalo com a parte final. O que você quer saber? Se você acha que o governador tem força para competir na próxima eleição, no ano que vem, a gente só fala disso agora já, estamos perdendo 2 anos, na verdade, na prática. O exercício aí da democracia sugere que as pessoas trabalhem Então, primeiro, né? Qual é a grande obra do governador Tarcísio? Quer que eu fale? Operação Verão. Não. Desastre. Operação Verão, que veio aqui a Operação Assassinatos. Né? É um desastre. Veio aqui mata não. E que ninguém respondeu. A privatização da Sabesp. A Sabesp está bem? Está faltando água em tudo quanto era lugar aqui em Santos, coisa que não faltava há anos. Fora as obras mal executadas. Fora os buracos que a Sabesp cria aqui na cidade. Então, desculpe, o legado do governador Tarcísio, você quer disputar a presidência da República, é péssimo. É zero. E eu discordo do doutor Emílio quando disse que ele foi eleito graças ao Bolsonaro. Ele foi eleito graças ao Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, lá atrás, em 2015, resolveu inovar o PSDB. Ele que foi o melhor governador aqui para a Baixada Santista, melhor que o Mário Covas. O Mário Covas não mandava nada para cá com a desculpa que não queria privilegiar a região dele. E o Santismo votava no Mário Covas. Quando ele inventa João Dória Júnior, o empresário, o João Trabalhador, que implodiu o PSDB, implodiu o governo do Estado, implodiu... Traiu o Alckmin. Foi lá bater boca, foi lá se agarrar no Bolsonaro, depois foi bater boca com o Bolsonaro, depois desistiu. Agora aí faz vídeo motivacional no Instagram. E acabou com o Estado de São Paulo, acabou com uma estrutura política do Estado de São Paulo que, bem ou mal, funcionava. Exato. E hoje não funciona mais. Então, quem elegeu o Tarcísio governador foi o Geraldo Alckmin. Só para finalizar e para o intervalo, Virgínia, o governo, inclusive, na verdade, não é o governo, é a CCJ da Câmara, aprovou ontem uma PEC que acaba com o IPVA para os veículos. Calma, atenção, tem tambor aí para roubar. Que tem mais de 20 anos. Então, estamos incentivando o uso da frota mais antiga. Mas não era assim, não tinha essa... Então, mas agora eles confirmaram para outros estados, tinha estado que não valia, então alguns estados não atendiam o reclamo, e segundo a CCJ da Câmara, está aprovando uma PEC que acaba com o IPVA para veículos com mais de 20 anos. Então, quer dizer, a gente vai... Atenção, montadoras, o negócio é ficar com carro usado mesmo com mais de 20 anos, né? Será que isso é bom? Será que isso é bom? A gente manter veículos com mais de 20 anos rodando pelas cidades? O trânsito brasileiro já é uma porcaria. Eu vou avaliar de 2 maneiras. A sua visão não está errada, a gente atualizar, mas com o que o povo está ganhando, daqui a pouco vai ter que andar de carroça, né? Nem de carro, aí, porque não está fácil. Pois é. Então, são várias... Mas pela segurança, não seria interessante. É a mesma coisa que os caminhões. Quanto mais modernos forem, mais segurança a gente imagina que eles tenham. Isso é uma medida populista, né? Não sei se os estados vão gostar muito disso aí, mas provavelmente enfim, não. É uma perda de arrecadação. E só para finalizar, para ir para o intervalo, o presidente do Congresso, Hugo Mota, disse ontem, inclusive, que quer uma reunião com o presidente Lula e vai se aproximar do Supremo para tentar um acordo para a redução das penas de 8 de janeiro, em nome da pacificação nacional, da democracia inclusiva. Inclusive, disse que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, já tem um papel importante. Mais uma vez, o governador. Qual é o papel do governador? Qual? Ligar para os deputados apoiarem a anistia do 8 de janeiro. Esse é o papel do governador? Acho que não, né? Pois é. Acho que não. Ele subiu no palanque lá, falou bobagem. Se ele for fazer isso, vai continuar. Os caras vão lá, segundo informações, já deu início. Liberou.
Distribui assim. Liberou geral, eu vou pegar uma arma, vou sair, vou matar uns 3 ou 4 na rua e vou querer encher também. Vocês viram alguns depoimentos de policiais em Brasília, do 8 de janeiro? Os vídeos, vocês chegaram a ver esses vídeos de policiais? Que foram surrados, inclusive tem um comandante, um policial, um capitão e uma policial, eles foram arrastados pelo chão, com barras de ferro, apanharam. Eles deram depoimento fardados em frente lá, dizendo o que aconteceu, isso não foi brincadeira. Então, quer dizer... Foi uma tentativa de golpe de Estado, é eles isso. Disseram, né? Para bem do país, tem que haver punição, porque senão você vai permitir que isso aconteça outras vezes. Virginia, último intervalo, e o Aldo vai explicar aqui para o Mário, para o Gilcinho, lá do Guarujá. Alô, Gilcinho! Que a gente não sai daqui, não, só para explicar isso, para encerrar. Vai explicar a nova Vila Belmiro, que, segundo informações, será anunciada dia 14 de abril. O que é que acontece 14 de abril, Aldo? Por enquanto, só está anunciado o achamento da bandeira do Santos Futebol Clube no Monte Serra. Só? Só. Não tem mais nada? Por hora, só isso. Não tem arena? Não. Dá para construir arena lá em cima do morro? Não, né? Santos Arena. Santos Arena. É bonito. Name rights. Arena Pelé. Arena Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Mas já tem gente que diz que deveria ser a nova Vila Belmiro, chama Arena Neymar. Arena Neymar. Tem várias coisas. Segundo o presidente, Marcelo Teixeira disse em reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, se tudo sair do papel, o Santos, em 10 anos, será o clube brasileiro com melhor infraestrutura. Vamos ao intervalo e na volta o áudio, o Emílio comenta, eu vou aqui ouvir para aprender. Nada vou declarar. Volto já, só final. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingeplus.com.
Comunicado: a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Martins de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martins de Ouro Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado e como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, cara. Não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Eu já vi muito mais cheio. Já estamos de volta aqui, ó. Finalzinho do programa aqui. Tá uma discussão aqui, cheia a Vila Belmiro, cheia uma nova arena. E aí a gente está aguardando aqui que a diretora do Santos possa se manifestar nos próximos dias, se nós teremos assinatura ou não com a W Torre em relação ao novo estádio. Muita gente é crítica com relação a esse projeto, outros entendem que a Vila Belmiro deve permanecer, que o Santos deve escolher uma outra área. Aldo, que há de fato, de verdade, teremos ou não assinatura somente da intenção ou um contrato já com a W Torre para se erguer uma nova estrutura na Vila Belmiro? Começa a pergunta de novo. Por favor. Se no próximo dia 14 de abril, aniversário... Começa a pergunta. Se você tem alguma... O que há de fato de verdade. Exato, o que há de fato... A resposta é de verdade. Nada. O senhor está certo disso? Ou precisa da ajuda dos universitários? Último ano, há informações de Coxia que tem novidade. Desfez o MOU assinado pelo Rueda, que era pornográfico, para não usar o termo politicamente correto. E está aí negociando para fazer. Só que agora o mundo político lembrou que o Santos existe. Vou colocar o senhor contra a parede aqui, então. O senhor, como gosta de ser o dono da última informação aqui, vou colocar o senhor na parede aqui. O senhor está me dizendo, então, que não haverá nenhum contrato para uma nova arena na Vila Belmiro e que a única solução, a única
A única solução seria ouvir o Neymar pai, junto com o Grupo Peralta e o prefeito Alberto Mourão, não sei. E construir uma arena em Praia Grande? Diz que o presidente Marcelo Teixeira na reunião do Conselho diz que tem várias soluções, e se tudo sair do papel, o Santos vai ser o clube com a melhor estrutura no futebol brasileiro em 10 anos. 10 anos passam lá. Faço votos. Quero lembrar que há 10 anos o Santos estrutura. não ganhou um título. É verdade. E ninguém lembra disso. Então passam rápido. Exato. Para suavizar o tema, então, para encerrar o programa e passar a palavra para o doutor Emílio. Pedro Caixinha. Segundo dizem, alguns nomes já teriam sido oferecidos para substituí-lo. Já se falou em Dorival Júnior, já se falou em Tite. Ninguém aguenta mais. A conversa é Dorival Júnior, a diretoria. Também acho. E o Neymar está fazendo lobby pelo Tite. Mas não tem uma definição. Vão aguardar o que vai ocorrer no jogo do Flamengo. Você lembra, Aldo, que é da sua época também? Se foi da minha, foi da sua. Eu sou velho. A passagem do senhor Carlos Alberto Parreira pelo Santos? Lembro. Veio com aquela fama de técnico campeão do mundo. 2001. Lembra-se disso? Quantos jogos ele durou? Uns 16. Não chegou a isso. Foram 6 jogos oficiais que ele ficou à frente do Santos. E nas entrevistas, era um parto para conseguir ouvi-lo. E ele, mano, isso é chato, hein? Ele falava para o jornalista que era chato. O jornalista não podia perguntar. Não sei, eu acho que o Tite não é tão deselegante como ele, mas eu acho que o Tite também já deu... Ô, Emílio, já deu frutos que tinha que dar, né? Eu acho que se o Santos pensa... Para mim é um erro muito grave. Eu não gosto do trabalho do Tite, de gestão do Santos pensar nesse momento e na troca do técnico. É preciso deixar o cara trabalhar. Esses nomes estão sendo aventados. Nenhum deles se houver, o Santos joga o próximo jogo é melhor do que o Caixinha. Mas, doutor Emílio, Caixinha é péssimo. Sim, mas esses que estão sendo aventados de montar, mexer, são ruins, cara. Eu, na minha humilde opinião. Ele está com problema. Não existe mais um Vanderlei Luxemburgo dos bons tempos. Isso, não tem. Agora, Aldo, para encerrar mesmo, se você tivesse que trocar o Pedro Caixinha, quem você colocaria hoje no lugar? Então, se você considerar que já começou a temporada, é um trabalho de meia temporada, precisa ser alguém que conheça o clube, alguém que já tem experiência, concordo já plenamente. tenha trabalhos mostrados de chegar e... Concordo. Só escolher o Dorival Júnior. Emílio? Pois é. O Dorival, né? Ele foi para a seleção, né? E não deu certo, porque ele é um técnico de time. Exato, de clube. Né? Ele é conhecido até no Santos mesmo. Ele resolve as coisas, ele coloca as coisas no eixo, ele tem... no dia a dia do clube, ele deve ter uma forma, né, de liderança também, que agrada aos jogadores. Então, pouca gente sabe, doutor Emílio, só para colocar mais informação, ele é o técnico, esses são os técnicos da era Pelé, ele é o técnico de melhor desempenho de vitórias. Bem lembrado. Uma solução. Agora 3 técnicos só. O Lula, Luiz Alonso Pérez, o Antoninho Fernandes e o Pepe, que foram técnicos do Pelé. Sim. Fora esses 3, o Dorival tem o melhor aproveitamento. Bom, Aldo, um abraço, e hoje vamos discutir lá no programa o que o senhor vai discutir hoje? Arena, só se fala disso. Arena. O Santista gosta de se iludir, então a gente vai iludir mais um pouquinho o Santista. É bom. Ele gosta. E parou até de se discutir onde o Santos vai jogar. Não custa nada, Vila, né? já diria que era Pacaembu, era Canindé, era Barueri. Isso não... Como o Aldo falou aí, o Santos precisa se preocupar em crescer, ganhar títulos para dar espetáculo. Eu lembro uma época que eu era setorista do Santos e falava assim, não, o Santos tem que dar a Vila Belmiro para o Jabaquara e ficar com o terreno do Jabaquara. Então o Jabaquara vem para a Vila Belmiro e o Santos vai para o Jabaquara. Lembra disso, Aldo? Isso. Trocar áreas. Uma permuta? Uma permutinha. Pois aliás, não faltam áreas, né? Até Santos aí já ofereceu. Eu fui procurar no mapa o dia que você falou aí, ali no Paquetá, né? Eu fui procurar o local lá no Bom de alimentos, tem um monte e a Bung renovou agora o contrato de utilização da área. É uma impossibilidade logística. Fui atrás, inclusive, quem me deu a notícia confirmada, inclusive, foi um convidado, foi através do senhor, muito bom convidado, ele que preside os sindicatos conferentes, o Marcos Sanches, ele passou a notícia em prima que aquela área não será possível, que a Bung acabou de renovar o contrato
por mais. Ali você 20 tem um anos. trânsito de caminhões, Exato. tem outros armazéns além da Foi uma Bund. ideia iluminada, mas a luz logo se apagou. Isso não dá certo. Não vingou. Santos, a preocupação do Santos não deve ser um estádio. Então, hoje, Emílio, vamos eu e você cornetar o programa do Aldo. Vamos lá. A solução mandar uma mensagem para o novo estádio do Santos. Isso. Que, inclusive, teve um presidente que tentou comprar o ex-terreno da FC em São Vicente para fazer lá. Então, deixa eu dar uma outra informação que vou passar hoje lá. Marcelo disse que foi na prefeitura, fez lá uma reunião, aí com um mapa cheio de áreas, azul, vermelho. Boa. Aí ele falou que o terreno da área azul, a família dele compraria e seria o Santos. Qual é a área azul? Qual é? Qual é o terreno da área azul, doutor Emílio? Deve ser em Marte. Ou na Lua, de repente. Eu desconheço áreas para esse tipo de empreendimento à disposição na cidade. Ele vai mandar demolir lá o campus da Oswaldo Cruz, é isso? Para construir Eu, se sou ele... O Aldo uma vez deu a ideia de derrubar onde está o açaí e construir ali na costa. Eu construí um estádio dentro do Santa Cecília, ali com a entrada para o Canal 4, que é uma área que é um pouco mal utilizada para eles lá, que cabe um grande estádio ali e poderia explorar, inclusive para shows. Tá aí, dado algumas possibilidades. Vamos encerrar, porque senão a gente vai divagando aqui. Mas antes de encerrar, doutor Emílio, muita gente é preocupada. Eu vi várias pessoas aqui, peço desculpas, não troquei o assunto de novo, porque o doutor Emílio até explicar. Eu vou pedir a gentileza do doutor Emílio ficar acompanhando, mas muita gente aqui foi subindo e eu fui aqui perdendo aí, que as pessoas foram mandando. Eu vou pegar o último aqui, né? O seu Amadeu, que mandou de novo aqui. Amadeu Silva, da Vila... Eu não sei onde fica. Guilhermina, na Praia Grande, né? Lá na... Ele diz o seguinte: peça a gentileza do doutor Emílio para ficar em cima disso, pois a revisão da aposentadoria poderia ser uma solução para esta pessoa que aqui estou pedindo e para muitos brasileiros. Eu não sei a possibilidade, mas como eu não tenho conhecimento jurídico como tem o doutor Emílio promete, de pé juntos, que vai acompanhar qualquer novidade, nos trará até em caráter especial e de urgência. Isso, mas é assim, dada a reviravolta que nós falamos, acho impossível, 99,9999%, Mário Ribeiro de que o STF não vai mudar de posição, ou seja, a revisão da vida toda caiu. Maria Lúcia também mandando, o Antônio Siqueira, o nosso Sanches lá do Guarujá também perguntando, a sua esposa, ambos são aposentados. A Marizilda de Cubatão dizendo que é uma excrescência, né? Ela falou parabéns pela explicação do doutor Emílio. Eu só vou ali concordando, sabe? Aquele negócio de concordando, vai aprendendo, né? Assim que a gente quer precisar contratar um brilhante advogado previdenciário. Aldo, você já pensou em se aposentar? Vai precisar de um advogado. Vou te informar isso já. Jornalista nenhum tem esse direito. Você cancelou o direito? Pô, eu tô ferrado, então. Aí. Estava eu pensando, Acabou. Botões para me aposentar. Então, vou ter que colocar aquela musiquinha no fundo. Lembra de uma novela da Globo? Trabalho escravo? Não dá, né? Nisso, que vergonha. Em Santa Catarina, uma família de um juiz, seu desembargador, foi descoberta, trabalho análogo de uma empregada há mais de 40 anos sem nenhum direito. Trabalho análogo à escravidão? Mais um, né? Vai ter que prender todo mundo. Eu acho. 40 anos. Você só tomou conhecimento ontem, Emílio? Tomou conhecimento desse caso? Eu ouvi falar. Quem não é escravo do trabalho, Edu? Mas aí também sem direito a nada. Mais um caso triste das elites brasileiras. Né? Aí dão razão para quem fala da Casa Grande Sanzala. Nós tivemos um ministro lá do STF, semana passada, aprovando um auxílio de R$10 mil para os juízes, né? Um auxílio. Poderia sugerir para ele dar esse auxílio para os advogados também? Para todos. Ajudaria, né? A Constituição diz que advocacia é essencial à administração da justiça. É verdade. Tá certo? Está lá na Constituição, sem artigo 133. Não há defesa. Exatamente. A profissão de advogado é a que mais... Agora, o advogado não pode nem fazer audiência com o juiz. Isso. Esse país acabou. Quer falar de trabalho? Senão não vai acabar o programa nunca, Edu. Estou encerrando agora. Virgínia, vamos embora. E só passar o contato, Emílio, por gentileza, para os nossos ouvintes aqui. Quem quiser me localizar, pode me achar em redes sociais, ou no WhatsApp, ou por telefone.
o telefone 1399-166-1083. É isso aí, tá dado o recado. Se você ficou atento aí, a gente promete, qualquer novidade, a gente retorna com o doutor Emílio, até entrando, né, de onde ele estiver, né, menos do fórum, né? Tá aí, ó. É isso que... Até do fórum, a gente entra no fórum também. Tá aí, ó. Hoje quase, não, como falou o Oda, não vai mais. Não vamos ao fórum mais. Só para audiência de custódia aqui, ao acesso ao juiz, é isso? Às vezes. Tchau, gente. Bom dia. Boa noite. Acho que eu preciso de uma audiência de custódia. Quinta-feira, a gente encerra o programa e volta amanhã. E o Aldo também promete entrar em caráter extraordinário. Senta aí, Aldo. Não levanta ainda, não. Para falar sobre a nova arena da Vila Belmiro. Tchau.